bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sextou! Sextou, Coringão, sextou, Coringão, sextou, Coringão, sextou. Ô Coringão, sextou, sextou, Coringão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora falar de Corinthians antes? Peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. Dê sua opinião, né, dos assuntos que vamos debater. Tem gente forçando para mim jogar no Corinthians, hein? E o Timão pode ter reforços. Olha, o que parecia perdido parece que não tá mais. Ou pelo menos caminha para não estar. É o Corinthians que está no mercado, é o Corinthians que precisa se reforçar, né? Enquanto o Corinthians se reforça em campo. Opa, desculpa. Ai, até. É, existem as polêmicas fora dele, né? E mais uma vez, envolvendo o ex-diretor de futebol, o senhor Rubens Gomes, ou popular Rubão, né? Bom, Thales Magno deve ser anunciado nas próximas horas, oficialmente como jogador do Corinthians. Se pintar no vídeo de CBF hoje, pode até estar à disposição amanhã no jogo contra o Bragantino. Vamos falar disso também. E pode pintar uma troca que, olha, o Santos vai ficar feliz. Vai levar o matador Pedro Raul e o Corinthians ficará com o João Schmidt. Acho negocião pro Santos. Jogador que vai se encaixar como uma luva no Santos. Oh, meu Deus, ouça nossas orações. Mas é isso. São os assuntos desse vídeo, né? E a gente pede para que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o comentário, compartilhe esse vídeo. Mas principalmente, antes de ativar o sininho de notificações, essas coisas, aqui embaixo, ó, o seu comentário. O que você acha de tudo que está rolando no Corinthians? Legal? Você aprova essas negociações caso elas se concluam? Enfim, né? E todo a guerra política do time do Corinthians. O clube realmente é incrível. Legal? Vamos falar sobre isso. Bom, antes, claro, o nosso tradicional. Corinthians! É isso aí. Bom, vamos por partes, né? O Corinthians continua com esse esfriado, Gonçalo Plata. O jogador tinha chegado até a anunciar que as negociações iam parar, não ia ter jeito, aquela coisa toda. E o Timão refez a proposta. Refez a proposta, continuou tendo o jogador como prioridade, modificou, valores são, né? Valores que agradam os árabes, para quem não agrada, não estava agradando a forma de pagamento, mas o Corinthians mudou. Mudou a forma de pagamento, o Corinthians realmente está disposto a trazer Gonçalo Plata para ser o atacante do Timão. E o Corinthians vai realmente buscar forças onde não tem para trazer o atacante. Legal? Gonçalo Plata, que é um jogador jovem, vale lembrar, é um jogador de beira de gramado, é um jogador que realmente chama atenção. E nesse momento o Corinthians preparou uma nova oferta, né? E tem como prioridade o atacante para chegar junto com o Alex Arce e formar uma nova dupla de ataque no Corinthians, né? As negociações não foram encerradas, muito pelo contrário. A direção corintiana ainda acredita no sucesso, que vai depender da paciência e do poder de convencimento também do clube, né? Além disso, o desejo do jogador de atuar no Brasil. O Plata quer jogar no Corinthians, tá? Ele andou conversando com a diretoria do Timão. O Corinthians não desistiu do Gonçalo Plata, o atacante equatoriano de 23 anos, e segue como prioridade, é realmente o grande nome que o Corinthians vem tentando trazer para o ataque alvinegro. O grande ponto do entrave da negociação do Corinthians e o Al-Sadd é o financeiro, né? É a forma de pagamento. O Timão teve recusado uma oferta de 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões da cotação atual. O valor abaixo do que o clube do Catar pagou pelo Gonçalo no ano passado. Porém, o Corinthians ficaria com percentual e os árabes com outro, aí a coisa mudou. Mas os caras não querem parcelar muito, não. O Corinthians realmente é aquilo que eu disse, infelizmente tem a fama de caloteiro, né? E aí, cara, difícil. Sendo assim, o Timão
vai ter que mudar a negociação, porque até então era em 3 ou 4 parcelas. E agora o Corinthians, qual é a ideia do Corinthians agora? É parcelar o máximo em 2 vezes. Algo que não agradou ao Saad, e o Corinthians vai mudar novamente a proposta, tá ok? E aí o Clube Paulista prepara uma nova investida que deve chegar ainda hoje na mão dos árabes. Internamente, o Timão entende que o jogador vale o esforço, né? É necessário um pouco de paciência, jogo de cintura. Os árabes não são fáceis, né? Não são fáceis, desculpe, de negociar. O Gonçalo Plata já deixou claro que deseja sair do Catar. Ele vê no Corinthians a porta, né, até para se pensar na Europa. Ele entende que no Corinthians ele vai estar numa liga, num campeonato que requer muita disputa. Isso vai levá-lo a outros níveis na carreira. Por isso, a possibilidade do negócio sair e ter um percentual dividido se torna muito grande, né? E assim, ele quer ficar próximo do radar da seleção equatoriana. O Timão, claro, continua monitorando, continua buscando alternativas para tentar trazer o jogador, lembrando que a janela encerra em 2 de setembro, tá? Caso o Corinthians, né, consiga realmente trazer o Plata, né, o Corinthians ficará com várias opções para o ataque. Plata, Thales. O Thales para mim é opção, até que prove o contrário. E se chegar o Alex Arce, aí teria o Romero, teria também o Yuri, já que o Pedro Raul deve partir para o Santos. Vai, Pedro Raul. Né? E caso não consiga a negociação com o Plata, aí realmente o Corinthians buscará um outro nome para o setor. O Corinthians não vai parar de lutar para reforçar o seu ataque. E agora, né, o Cifute agora ele é chefiado pelo Renan Bloise. Eu não conheço ele. Novo gerente de análise do mercado, contratado por Fabinho Soldado. Eu preciso saber quem é esse Renan. Bom, e o Corinthians tem dificuldades, né, para buscar esse reforço, mas está lutando aí. Apesar de ter o aporte financeiro da patrocinadora, né, que é a Esporte da Sorte. Mas o Corinthians continua realmente em busca do Plata. E o Alex Arce, o Corinthians está disposto a pagar 25 milhões de reais nele. 4 milhões e meio de dólares hoje. Para tirar o jogador da LDU, 29 anos de idade, o centroavante, que começou tarde a carreira, foi até ambulante. E ele já deixou claro que quer vir para o Brasil. Ele entende que é o momento, é a grande chance da carreira dele, de subir mais um degrau na carreira, de despontar num campeonato mais disputado e financeiramente, claro, ser muito bom para o jogador. Vamos falar mais sobre a Alex. Mas antes, vamos falar do nosso parceiro comercial, que é a KSK, a Kazinski Consórcios, do projeto Corinthians Premia Mais. É isso aí. Digite aí, ó, corinthianspremiamais.com.br, para você que deseja ter seu carro, sua moto, e a gente sabe como está difícil o financiamento, score baixo, parcelas de juros altíssimas, aprovação difícil, né? E às vezes a parcela não encaixa com o seu orçamento. É a menor taxa do mercado. É a menor taxa do mercado, cara. Você não vai encontrar consórcio mais barato. A partir de R$ 233, um pouco mais de R$ 7,50 por dia, não, R$ 7,60 mais ou menos. Não encontra nada melhor que isso. É mais barato que comprar um celular. Verdade, cara. Um celular top é muito mais caro que isso. E ainda você concorre a um prêmio mensal de R$ 30.000, indiferente do valor da sua cota. Você ajuda o Corinthians, que parte dessas vidas ficam pro Timão. Tá legal? Mas, Marcão, cara, é consórcio, é sorteio, demora muito, você pode dar um lance. E caso não tenha o dinheiro do lance, Marcão, digite aqui, vai aqui agora, Corinthians Premia Mais, cai nessa página, coloca o seu nome, e-mail, telefone para WhatsApp e você vai fazer uma simulação de financiamento, aqui de plano. Marcão, parcela, quanto você pode pagar de parcela mensal? Eu consigo pagar uns R$ 450. E o crédito? Eu queria uns 30 mil. Legal. E manda a proposta. Tá legal? Mas eu queria saber se agora no lance aí, se eu não tiver dinheiro. Clica comprar pelo WhatsApp com o representante da KSK, vai te explicar tudo, vai te orientar, vai te mostrar como é fácil. Tá? E por final, tudo que é vendido, uma parte fica com o Corinthians. Além de você realizar seus sonhos, você ajuda o Timão financeiramente. É a KSK,
fazendo parte de um bando de loucos. Legal? É só digitar corinthianspremiamais.com.br. É isso aí. Bom, negociações em andamento. O Corinthians está disposto a aumentar a parcela pelo Plata. O Plata quer jogar no Corinthians também. O Corinthians está disposto a aumentar a parcela, a proposta, desculpe, pelo Alex Arce. Esse eu acho que deve chegar. O Alex Arce quer jogar no Corinthians, já comunicou a LDU. O Corinthians teve a primeira proposta, foi rejeitada. A segunda, acho que já agradou os equatorianos, que entende, né? Que o jogador quer sair, está tentando pegar o maior valor possível ou próximo à multa, porque não tem interesse em vender o jogador. Mas a negociação está rolando e deve acontecer. E o Alex Arce é um jogador extremamente interessante pela sua história de luta, né? Ele foi vendedor ambulante, começou tarde no futebol. O Arce, hoje, o Paraguai, de 29 anos, tem uma história de superação, cara, que eu acho que encaixa com a nossa, para falar Corinthians, porque ele começou tarde no futebol. Ele começou aos 25 anos, cara. Olha só, o centroavante ele despontou para o futebol aos 25 anos. É um caso raro no futebol. Acho que nunca ouvi isso. Hoje, aos 29 anos, ele já é da seleção paraguaia. O Alex Arce se estreou como profissional aos 22 pelo Cerro Porteño, mas atuou apenas uma vez pelo clube sem espaço e transferiu para o Rubio Nu, clube pelo qual disputou a segunda divisão. E lá ele teve a questão da pandemia, teve toda aquela coisa toda, e aí o futebol para ele ficou bem difícil. E ele foi trabalhar de ambulante para conseguir sustentar sua família. Tinha um amigo que trabalhava no interior do país, vendendo coisas, e ele foi lá também trabalhar, né? E aí depois, a virada da carreira dele, ele foi para o Esportivo Amaliano, né, na Argentina, desculpe, ainda no Paraguai. Aí ele ganhou a Supercopa do Paraguai, aí de lá as coisas começaram a andar. Ele foi para o Independente Rivadavia, que era Argentina, desculpe, modesto clube de Mendoza, na Argentina. E aí ele teve uma temporada sensacional. Fez 28 gols em 37 partidas, cara. Conseguiu acesso à primeira divisão da Argentina e foi para a LDU. Na LDU, ele também tem números expressivos, né? Ele marcou 20 gols em 25 partidas. Né? O Corinthians havia oferecido 2,5 milhões de dólares. Claro que a LDU rejeitou na hora. E esse jogador foi oferecido ano passado para o Corinthians. Tá? E o Corinthians rejeitou. O Alessandro Nunes não quis apostar. Acho que era algo em torno de 1,5 milhão de dólares, 2 no máximo. Não quis apostar, né? Aí a realidade de um contrato que é oferecido para o jogador é muito maior, né? E faz com que ele queira vir também para o Brasil. É um garoto maravilhoso que começou a carreira, segundo aqui as pessoas dizendo, aos 26 anos de idade. Faz 3 anos apenas que está ganhando dinheiro com futebol. Então, declarou Pablo Sanches, técnico da LDU, que admitiu perder o atacante para o Timão. Ele sabe que a proposta, ele foi bem claro aqui, o que estão oferecendo ao jogador é muito alto em relação ao que ele ganha no Equador, e é tentador. E o técnico já abriu mão e entende que vai perder o jogador, porque é um desejo do cara vir jogar no Brasil, e tem a questão financeira, né? Porque o que ele está oferecendo, ele ganha muito menos no Equador. E ele precisa fazer o pé de meia dele. Então, a tendência é que o Alex Arce seja centroavante do Corinthians. Bom, por fim, né, eu acho que o assunto mais chato, que nós não queríamos nem tocar mais no assunto, mas somos obrigados, é o depoimento do Rubens Gomes, né, o ex-diretor de futebol do Corinthians, né, que montou esse elenco aí maravilhoso, que contratou Pedro Raul, Mateuzinho, isso ele não fala. Bom, segundo ele, o time é bom. Ele deu declarações fortes, né, acusações que têm que ser averiguadas o quanto antes, e doa a quem doer. Quem tiver errado tem que pagar. Se ele tiver apenas atacando sem provas, e além de ser expulso do clube, ele tem que ser processado. Expulso do Corinthians, tem que ser enxotado do Corinthians. E se ele tiver certo, as pessoas que estão envolvidas têm que ser processadas, né? E também tem que ser expulsas do clube, para nunca mais pisar lá.
Segundo o Rubão, diz o seguinte, está aí na tela para vocês verem. Rubão depõe a polícia e vê crime organizado se instalando no Corinthians. E diz o seguinte, o ex-diretor de futebol passa mais de 3 horas na delegacia e responde sobre a empresa que deixou de patrocinar o Timão após denúncias. Conselheiro não apresenta provas de acusação. Segundo o Rubão, ele diz o seguinte, e aí eu acho muito engraçado que ele deve ser formado em alguma coisa, né? Para dizer isso. Ele diz o seguinte, que se o Conselho Deliberativo não tirar o Augusto Melo, a justiça tira. Ele foi claro, né? Ele também defendeu o impeachment dizendo o seguinte, que ele é conselheiro vitalício. E eu queria perguntar o que ele fez no caso da Talsa, como que ele contratou Mateuzinho, né? Como que ele contratou Pedro Raul. Umas perguntas que ninguém perguntou para ele. Por que ele só falou isso depois que ele saiu do cargo? E ele disse o seguinte, ó. Tem que parar com essa história que vamos decidir Augusto volta à renovação e transferência. Não existe só dois lados do Corinthians. Existe quantos, Rubão? O Corinthians tem 300 conselheiros, está se formando um novo grupo político para tirar o Corinthians dessa crise. O Corinthians está sangrando, sangrando. As pessoas estão pensando só nelas, afirmou o Rubão. Eu não vou falar o que eu penso. Eu vou manter minha educação. E ele disse o seguinte, que se o Conselho Deliberativo não tirar o Corinthians, a justiça tira. Rubão, eu vou dizer o que eu disse ontem e vou repetir novamente. Você teve uma chance de ouro de acabar com... Se realmente você pensa no Corinthians, né? Que para mim, eu tenho uma opinião diferente. Mas se você pensasse e amasse tanto o Corinthians quanto você declara que ama agora, você teria ontem apresentado as provas para a polícia. Só isso. E espero que na segunda-feira, na reunião do conselho, você apresente provas concretas sobre esse caso. Caso não apresente, não adianta pedir só ou pedir impeachment. A FIEL quer ver provas. Se você apresentar provas, parabéns para você. Né? Mas se você não apresentar, que também seja feito o que o estatuto diz contra quem está denegrindo o clube. Eu acho que a coisa tem que ser passada a limpo logo. Você já foi intimado pelo Joaquim lá na reunião do conselho e você não provou nada. Né? Então espero que agora você faça. E a pergunta, nos responda por que você não falou isso antes, sendo que você mesmo disse que está errado desde dezembro e você só veio falar em maio. Por que disso? Né? E sobre o Mateuzinho e Pedro Raul, não vou nem questionar mais, que eu entendo que você não sabe nada de bola. É isso. Inscreva-se no canal, deixa seu like, seu comentário. Lembrando que 2007 caímos, né, Rubão? Só para lembrar. É isso aí. Deixa o seu like, seu comentário e diga a sua opinião de tudo que está acontecendo no Corinthians. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu.